Faça essa oração comigo, diga assim: meu Deus, vai, fala forte, meu Deus e meu Pai, como é bom, mais uma vez, poder estar em Tua presença, reunidos em família, porque somos uma grande família. Já sentimos de uma forma muito especial o Teu Espírito Santo entre nós, nos abençoando. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Traz à nossa mente um espírito excelente para entendimento da Tua palavra, espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, para que possamos entender, compreender, aprender e aplicar a Tua palavra em nossa vida, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Já Te entregamos nessa noite o nosso culto, a nossa celebração, a nossa adoração. Agora use o Teu filho, o Teu servo, para trazer uma palavra. Ah, meu Deus, como eu preciso ouvir a Tua voz. Que a voz humana nessa noite se cale, que todo conceito humano se cale, mas que haja só espaço para a Tua palavra, para o Teu mover, em nome de Jesus. Quem quer aplaudir Jesus bem forte? Uau, bem forte, igreja. Aleluia, glória a Deus, amém. Boa noite, queridos. Passe já convosco. Dê um abraço pelo menos em 2 pessoas e olha bem no olho e diga: que bom que você veio nessa noite. Deus tem algo bom para a sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida. Isso, cumprimente pelo menos 2 pessoas. Aleluia. E vamos para a palavra de Deus, gente. Você está na expectativa do que Deus quer falar com você nessa noite? Tem 2, eu vi 2 amém. É porque eu vou entender que você estava distraído cumprimentando os irmãos, né? Vou repetir de novo. Quem está na expectativa do que Deus quer falar nessa noite? Olha, já melhorou, já tem até um glória mais forte aqui, mãos levantadas. Eu penso que até meia-noite vai sair. Quem está na expectativa de que Deus vai falar aqui nessa noite? Aleluia. Deus sempre fala, irmão. Diga assim: Deus sempre fala. Mas qual é o problema? Nem sempre eu escuto. Uau. Então o importante não é só Deus falar, o importante também é a gente ouvir. E que bom que você está no lugar certo. Diga amém. Diga: eu estou no lugar certo. Amém? Fazendo a coisa certa. E Deus tem uma bênção para a tua vida. Amém? Então você trouxe a Bíblia, abra comigo lá no livro do profeta Ezequiel. Tem Ezequiel na tua Bíblia? Quase não se fala muito de Ezequiel. Capítulo de número 12. Vou te ajudar, até você achar. Ezequiel 12, nós temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Já achou? Diga amém. Não achou? Então vou continuar. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. É agora que eu gosto de repetir porque é didático, irmão, que eu aprendo. Ezequiel capítulo de número 12. O verso 21 a seguir diz assim a escritura: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse? Fala comigo, que palavra? Vai lá, pega pesado aí, irmão, me ajuda a pregar. Diga assim: que palavra é essa? Que provérbio é esse, diz o texto, que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Verso 28.
Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada. Eu quero profetizar, irmão, que a palavra de Deus para a tua vida não vai mais ser adiada. Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Diga amém. Tome seu assento, querido, na presença de Deus. Que bom estar em casa. Cheguei agora há pouco, fiz uma viagem longe, gente. Eu estava longe, estava lá no Acre, no Rio Branco, na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, lá do outro lado do país, fronteira lá do lado da Amazônia. Fui pregar na nossa convenção do estado do Acre. Conheci muitos pastores, muitas conexões. Tive o privilégio de receber uma bênção de um dos maiores apóstolos da nossa igreja quadrangular no mundo, pastor Misael, da cidade, do país de Honduras. Não sei se você sabe, mas a maior igreja quadrangular está no país de Honduras. 40 mil membros de uma igreja só, gente. E nós fizemos uma conexão muito preciosa, uma aliança muito preciosa. E tivemos um tempo precioso lá no Acre com os nossos irmãos. E eu voltei correndo, noite inteira dentro do avião, manhã inteira em aeroporto. Gente, as pessoas acham que é fácil muitas vezes. Não é não, gente, né? 2 horas de fuso horário, para poder estar aqui com vocês nessa noite pregando a palavra de Deus. Porque nós amamos, primeiro, pregar a palavra. Segundo, amamos a nossa casa, nossos irmãos, nosso povo, nosso culto. E temos uma palavra para pregar para você nessa noite da parte de Deus. E o tema dessa noite é: que notícia é essa? Sabe, queridos, o texto que nós lemos fala de palavra profética. Diga comigo, palavra profética. Sabe, a palavra profética de Deus, ela sempre, não é qualquer vez por outra, ocasionalmente. Não, a palavra profética de Deus sempre se cumpre. Mas nós precisamos entender que é tanto para mal como para bem. No texto que nós lemos, nós vemos que é uma palavra de peso contra os falsos profetas, contra até mesmo o povo de Deus, o povo de Israel. Mas eu preciso entender, e você precisa entender, que a palavra profética de Deus, ela se cumpre tanto para bem como para mal, e ela tem o poder de mudar uma estação na vida de uma pessoa, como eu já tenho falado aqui. Toda palavra, ouça, toda palavra profética lançada de Deus na tua vida, na minha vida, ela tem uma função. Qual? Mudar a gente de estação. Eu quero profetizar que está chegando um tempo de você mudar de estação na tua vida. Assim como temos as estações, primavera, verão, outono, inverno, e nós precisamos aprender a transitar nessas estações. Como eu escrevi no meu livro, no propósito chamado de liderança, sobre tempo e estações. Sabe, queridos, nós precisamos aprender sobre as estações, nós precisamos aprender sobre a beleza da vida, para poder andar e caminhar em cada estação que a vida nos proporciona. E eu quero profetizar mais uma vez, porque aqui é profético, irmão. Sempre que nós liberamos palavra desse altar para a tua vida, você pode se agarrar nela, porque são palavras de Deus para se cumprir na tua vida. E está chegando uma nova estação na tua vida, está chegando uma estação de bênção na tua vida, irmão. Está chegando uma estação de prosperidade na tua vida. Prepare-se para colher muito, não pouco, mas muito da parte de Deus. Uma bênção financeira. Prepare-se para colher uma bênção material. Prepare-se para colher uma bênção de bens. Prepare-se para colher uma bênção no seu casamento. Prepare-se para colher uma bênção na sua vida familiar. Prepare-se para colher uma bênção na sua vida ministerial. Eu estou jogando palavras aqui, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Prepare-se para receber algo que você tem pedido da parte de Deus, para sair de uma estação e entrar na outra. Eu quero profetizar, meu irmão, Deus vai te tirar de uma estação e vai te colocar na outra. A palavra profética de Deus vai te tirar de uma estação e vai te colocar na outra. Mas não murmura, não reclama. Essa situação vai ficar complicada, essa situação vai piorar. Dê glória a Deus, porque é Deus te preparando para viver uma nova estação, é Deus te preparando para viver o próximo nível. Prepare-se para viver o próximo nível, um nível de encorajamento, um nível de bênção, um nível de glória, um nível de vitória. Aleluia. Mas eu preciso fazer uma pergunta, querido: qual é a notícia que tem controlado a sua vida?
Qual é a notícia que tem controlado a sua vida? Em que você tem acreditado nos últimos meses, nos últimos dias? Em quem você tem acreditado nos últimos meses e nos últimos dias? Eu sempre digo, pastor Barcelos, se você tiver que acreditar em alguém, escolha acreditar em alguém bom. De qual conversas você tem participado? O que tem entrado nos seus ouvidos? O que tem entrado aqui, irmão? Porque ele desce e vai até o coração. E muitas vezes a palavra de Deus ela nos adverte no livro de Hebreus que nós não devemos deixar contaminar o nosso coração pela raiz de amargura e deixar o nosso coração ser contaminado pela amargura de forma tal que essa amargura venha contaminar muitos outros irmãos. Romanos capítulo 10, verso 17, você conhece a escritura, vai dizer o quê? Que a fé vem pelo... E ouvir o que, gente? Mas o problema é que a gente fica ouvindo a internet, a gente fica ouvindo os podcasts, a gente fica ouvindo o YouTube, a gente fica ouvindo o jornal, a gente fica ouvindo o telejornal, a gente fica ouvindo as pessoas. E aí, meus amados irmãos, e vou mais além, o que tem saído da sua boca, não só o que tem entrado no seu ouvido, mas muito mais o que tem saído dos seus lábios, o que tem saído da tua boca, na hora da dificuldade que você passa. O que tem saído da tua boca na hora da dor, na hora da angústia, na hora da provação, na hora da aflição, porque ela chega. Irmão, a aflição, entenda, a aflição, a provação, a luta, um momento de dificuldade não é só para quem é crente ou para quem está lá fora. Não, isso é coisa de gente. A própria escritura vai dizer em 34:19 do livro de Salmos: muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. O próprio Senhor Jesus disse, ele disse na sua palavra, na escritura: no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, irmão, se tem uma coisa, eu não sei se alguém já te falou isso aqui, mas eu vou te falar. Se você é novo na fé, se você é visitante, eu preciso te dar uma notícia. Talvez ela não seja muito boa, talvez ela não seja a notícia que você tenha esperado, mas sabe, a vida cristã não é uma vida muito fácil. A vida cristã não é uma vida só de oba-oba. A vida cristã não é uma vida fácil de se levar como a turma acha por aí. Sabe, queridos, tem peso, tem luta, tem provação, tem angústia, mas a certeza que nós temos de qual é a diferença de nós sermos povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória. Qual é a diferença de ser filho de Deus, não criatura de Deus? Qual é a diferença de ser lavado e remido no sangue de Jesus? É que sobre nós tem a promessa de Deus. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, na prova, seja na luta, ou seja no momento bom, ou seja, irmão, Deus sim pode dizer para nós: estamos juntos. Porque as pessoas, elas dizem assim: estamos juntos, mas esse estamos juntos é até uma hora que você diz não. Você já aprendeu isso? Esse estamos juntos é até uma hora em que você resolve se posicionar acerca de alguma coisa na vida. Esse estamos juntos é até a hora que você resolve desgostar a pessoa com uma coisa que ela não gostou de ouvir, de uma confrontação, porque a verdade muitas vezes nos confronta, irmão. A verdade muitas vezes nos desnuda, muitas vezes, e a necessidade, e o problema é que as pessoas querem ser massageadas no seu ego. Muitas pessoas elas querem ser confrontadas, mas elas não estão prontas para receber o confronto. E eu penso que nós como igreja, nós precisamos ser mais maduros. Como povo de Deus, nós precisamos ser mais maduros. Então o que tem saído da sua boca na hora da dificuldade, da dor e da angústia? Há poder nas suas palavras. Eu não sei se você acredita, irmão, mas há um poder violento nas suas palavras. Há um poder naquilo que você fala. Há um poder naquilo que você abre a sua boca e fica dizendo por aí, irmão. Eu quero falar nessa noite, e você precisa entender que há um milagre guardado dentro da tua boca. Que tipo de música tem saído dos seus lábios? Que tipo de música tem saído da sua boca? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas são aprisionados por ter expulsado um espírito adivinhador de uma mulher que dava lucro para os seus senhores. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite Paulo e Silas estão presos, estão lá na prisão, no cárcere interior. Eles estão aprisionados com os pés presos a troncos.
Quem sabe os vergões nas suas costas, deslacerada pelo chicote do soldado romano, passando a vergonha do encarceramento, passando a humilhação de estarem presos pelo crime. Qual? Não de roubar milhões, como a turma faz por aí, não de meter a mão no jarro, como a turma faz por aí, não de passar o outro para trás, mas pelo crime de fazer o quê? De libertar uma pessoa, pelo crime de pregar o evangelho. Eles estão sofrendo, mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles tinham todas as condições para murmurar, eles podiam repugnar o ministério, eles podiam olhar para Deus e falar: Deus, Belém, 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 eu nunca mais fico de bem, eu não quero mais saber de evangelho, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de liderança, eu não quero mais saber de ir na igreja domingo de manhã, domingo à noite, eu não quero mais saber de ir na igreja, eu não quero mais saber de ser crente. Não, mas eles usaram a sua boca, o poder da palavra, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar na prova, meu irmão, e Deus proveu um grande livramento naquela prisão, de forma que eles foram libertos, e não só foram libertos, mas houve uma grande salvação. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que levanta a mão para receber. A partir do momento que você começar a levantar sua mão, a partir do momento que você começar a abrir sua boca e glorificar em meio à prova, Deus vai te dar um grande livramento, e não só vai ter livramento, mas vai ter salvação na tua família, vai ter salvação nos teus relacionamentos. Uau, isso aqui está poderoso hoje. Quer fazer, faz forte, irmão. Meu Deus, a palavra profética está forte nesse lugar, irmão. Há uma glória descendo sobre nós essa noite, há uma bênção descendo sobre nós. Será que você pode levantar sua mão e por um momento glorificar Jesus pela presença doce do Espírito Santo? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam louvores a Deus. Queridos, o que tem alimentado a sua vida? Olhe para mim. O que tem alimentado a sua vida? Do que você tem alimentado a sua alma? Do que você tem alimentado o seu espírito? Porque nós sabemos que notícias boas e notícias ruins chegam todos os momentos em nossas vidas. Sabe, antigamente era só na rádio. Antigamente era no jornal nacional, ou outro jornal qualquer, e aquela cara de pau, ela ficava meia-noite, bem no finalzinho da noite, a gente ligava no Jornal da Globo à noite, e ficava ouvindo aquelas notícias: porque é bombardeio no Líbano, porque estão matando não sei o quê, porque abusaram de uma criança, porque meteram a mão não sei o quê, só notícia ruim. No final do jornal ela vai jogando tudo, ela vai vomitando tudo, só notícia ruim, só coisa ruim, você vai absorvendo aquilo vai entrando na tua mente de forma tal que você começa a ouvir algumas mensagens, dá vontade de entrar na televisão e esmurrar até o repórter, de tanta raiva que você fica do que eles estão falando. No final do programa, no final do jornal, eles olham para você e dizem assim: tenha uma boa noite. E aí você vai dormir com todas aquelas informações, e aí você fala: meu Deus, Satanás está me incomodando. Meu Deus, Satanás, sai daqui. Não é, meu irmão, a mente é uma coisa poderosa. Sabe, você precisa parar de espiritualizar tudo. Não que nós não devemos espiritualizar, mas é hora da igreja parar de espiritualizar tudo, quando nós precisamos às vezes ter posicionamentos. Se você quer ter sonos bons, alimente a sua alma de coisas boas. Comece a colocar uma meditação, comece a colocar a palavra de Deus, para você poder exercitar a palavra de Deus. Comece a colocar uma canção de adoração a Deus na hora que você vai dormir, meu irmão, para que o Espírito Santo venha te visitar, para que Deus venha te visitar com sonos bons. Eu quero profetizar que você vai começar a dormir, irmão. Comece a colocar o CT. A gente fala assim: eu não preciso nem do celular, não preciso nem do despertador, irmão. Pois agora comece a colocar, porque Deus vai te dar um sono, e o sono do justo. E você que toma remédio para dormir, você devia ser o primeiro a ter levantado a mão e falado amém e agarrado a benção. Mas o seu problema é que você não acredita. Eu vou repetir de novo para te dar essa oportunidade. Deus vai começar a fazer você dormir muito, vai te dar o sono do justo. Sabe, queridos, do que você tem alimentado a sua alma, do que você tem alimentado o seu corpo. Observa quando você recebe uma notícia ruim, como o seu coração se comporta, como a sua mente se comporta, como o seu espírito se comporta, como a sua mente fica trabalhando. Você já percebeu isso? Quando você recebe uma notícia, sua mente não para de trabalhar, você não consegue desligar. Uau!
Tem gente que vai dormir, ela não consegue desligar, ela fica remoendo no travesseiro e parece que é uma coisa interessante, parece que a nossa mente, não é que parece, ela é. A nossa mente é uma fábrica de medos e de ilusões, mas ela também pode ser uma fábrica de vitórias. Mas o problema é que a nossa mente fica trabalhando. Sabe, querido, eu não sei se você já imaginou o poder de uma informação. Olhe para mim. Por causa de uma informação errada, as pessoas morrem. Por causa de um diagnóstico médico errado, as pessoas morrem. Por causa de uma palavra maldita, literalmente maldita no sentido maldita, ou talvez falada num tempo ruim, de uma forma errada, as pessoas morrem, as pessoas se desesperam. Por causa de uma palavra dita, alguém se desvia da igreja. Por causa de uma palavra maldita, às vezes uma pessoa sai da fé, a pessoa abandona a liderança, a pessoa abandona a igreja, a pessoa abandona a família. Por causa de uma palavra, muitas vezes a pessoa abandona um emprego de anos. Por causa de uma palavra, às vezes a pessoa compromete o futuro inteiro. Por causa de uma informação que entra na sua mente e desce até o seu coração. Por isso a palavra de Deus no profeta Jeremias vai dizer: quero trazer a memória. Fala comigo, memória. Nós temos muitas memórias aqui dentro da nossa mente. A memória de curto prazo, se tempo eu tivesse para falar, eu falaria. A memória de longo prazo, que é aquelas pessoas que têm um dom. Por exemplo, tem gente que aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esqueceu. Quem andou de bicicleta aqui? Quanto tempo faz que você não anda de bicicleta? Faz tempo. Mas eu tenho certeza, se você subir na bicicleta, o que vai acontecer? Uau! Por quê? A memória de longo prazo. Falar um idioma. A memória de curto prazo é a memória que a gente nem lembra, que tem gente aqui, ó, eu vou dizer uma coisa para você. É capaz, Clarissa, que tem gente que está aqui hoje que nem consegue lembrar o que almoçou hoje. O que eu almocei hoje mesmo, hein? Será que foi feijoada? Ah, gente, eu vou falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, hein? Feijoada no domingo é para arrebentar, hein? Domingo tem cara de macarronada, com aquele frangão, aquela maionese. Sim ou não? Diga glória a Deus. A nossa memória, ela é poderosa, irmão. Deus é perfeito, irmão. Por isso diz, quero trazer, logo se eu quero, eu desejo. Irmão, eu quero trazer a memória. Irmão, é hora da igreja, ouça, é hora da igreja trazer a memória. Uau! É hora da igreja trazer à memória aquilo que pode dar esperança. A tua palavra escondi na cabeceira da cama. Vou comprar uma Bíblia bem grande, daquelas bem pesadas, que se Satanás se manifestar, eu dou uma bibliada nele, ele vai embora. Vai não, como diz o outro. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas sabe qual é o problema? Fala qual, pastor? Não, só 3 pessoas querem saber. Você não abre a boca nem para falar, irmão, pelo amor de Deus. Vou voltar lá para o Acre. Mas sabe qual é o problema? Fala qual, pastor? Você insiste em trazer à tua memória o que te traz desespero. Uau! Você insiste em trazer à tua memória o que traz humilhação, vergonha, dor, o que traz peso. Você insiste em trazer à memória as suas lutas, as suas dores, os seus problemas que já deviam ter ficado no passado, já deviam ter sido superados. Não que você esquece, porque a memória, como eu falei, ela é poderosa. Nós não conseguimos esquecer nada, irmão. Sabe, eu já vi gente falando, já vi campanhas fazendo, eu não sei o que esses caras fazem, como é que consegue. Deus vai te dar a unção dos 2 filhos lá de José, como é que é? Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer o tempo da minha aflição. Irmão, você não vai esquecer nunca. Você nunca, aliás, é até bom que você não esqueça, para você lembrar de onde Deus te tirou e onde você está hoje, irmão. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu não tenho dúvida de errar, você está muito melhor do que quando você estava lá no passado, irmão. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, como ela está mais bonita, está melhor, está com... Irmão, posso falar? Vou falar, hein?
Você está até com cara de salvo de quem está morando no céu já, irmão. Uau. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Coloca a palavra no teu coração, irmão, na tua mente, deixa descer para o coração. E do coração deixa vir para a língua, começa a profetizar. Começa a profetizar de uma forma mais intensa. Se agarre, busque uma palavra na Escritura Sagrada para que você possa se agarrar, para que você possa se firmar, para que você possa se escorar. E não abra mão da palavra até que ela se cumpra na tua vida, irmão. Faz-me lembrar um texto sagrado que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, quando Jairo vai falar com Jesus, o principal da sinagoga. Jairo fala com Jesus: minha filha está morrendo, vamos até lá em casa. E Jesus então pega a caravana e vai até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que enquanto Jesus, você conhece a história, eu vou lembrar a sua mente, apenas refrescar a sua memória. Enquanto Jesus está caminhando para a casa de Jairo, a mulher hemorrágica vem e toca por detrás nas vestes de Jesus e recebe a cura, mas não é dela que eu quero falar hoje. E a Bíblia vai dizer que ele para: quem me tocou? E aí fica aquela conversa: quem me tocou? O Senhor, você pergunta quem te tocou, se a multidão está te apertando. E aí Jesus fala: não, eu senti que de mim saiu virtude. Sabe qual é o meu desejo, irmão? O meu desejo é que nessa noite o Senhor Jesus possa olhar para esse lugar e dizer: meu Deus, alguém lá em Campo Comprido tocou nas minhas vestes. Meu Deus. Uau. O desejo do meu coração é que Jesus possa dizer nessa noite: meu Deus, para tudo, vamos olhar para aquela igreja lá em Campo Comprido, lá na Ecoville. Meu Deus, eu senti que saiu virtude de mim. Alguém foi curado. Alguém pode ser curado nessa noite. Alguém pode ser liberto nessa noite. Alguém pode ser restaurado nessa noite pelo poder do Evangelho de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jairo está conversando, o Jairo está falando com Jesus ainda, Jesus está a caminho para a multidão. Alguém vem, algum do principal chega e fala: por que você está incomodando Jesus? Por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Para de incomodar Jesus. Eles dão a notícia para Jesus e para Jairo. Qual a notícia que Jairo recebe? A notícia boa ou a notícia ruim? Meu Deus, você está aí ou não, irmão? Eu não sei o que está acontecendo com essa igreja, eu não sei não. Qual a notícia Jairo recebe? A notícia boa ou a notícia ruim? Boa. Ruim. A sua filha está morta. Não incomoda mais Jesus. Então o que eu consigo enxergar no texto aqui? 2 tipos de vozes de comando para um pai desesperado. 2 tipos de vozes de comando para uma pessoa agoniada. 2 tipos de vozes que vão tentar controlar a sua vida na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da aflição. Primeira, a voz da multidão conformada. A primeira voz que vai tentar te conformar é da multidão, que vai fazer você se conformar com a situação atual, com a morte, com o fracasso, com a perda, com aquilo que via de regra nós julgamos não ter mais jeito, com aquilo que via de regra nós julgamos ser natural para todas as pessoas, e não que a morte não o seja natural para todas as pessoas, mas Jesus veio para contrariar essa lógica humana, porque Jesus sempre vai na contramão da lógica humana. Veja, Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, sabe, Jesus operou um grande milagre, Jesus operou milagres nessa terra e continua. Irmão, a beleza desse evangelho é que Jesus Cristo, está escrito lá, Hebreus 13:8, é o lema da nossa igreja: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele é um Deus que Ele trabalhou no ontem, é um Deus que continua trabalhando hoje, e é um Deus que vai continuar trabalhando amanhã. Aliás, é um Deus que já trabalhou para aqueles que nele esperam. Ou seja, meu irmão, o teu futuro está na mão de Deus, está na mão de uma pessoa boa. Fala para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: relaxa, meu irmão, teu futuro está na mão de Deus, está na mão de uma pessoa boa. Só que nós precisamos fazer a nossa parte também. Se está na mão de Deus, eu posso ficar então agora deitado em berço esplêndido. Não, não é isso que eu estou ensinando. A voz da multidão conformada com aquilo que não tem mais jeito. Irmão, o que não tem mais jeito na tua vida? Pois eu vim dizer nessa noite para você: tem jeito ainda. Eu larguei os bets, pastor curitibano tem essa mania de falar: eu larguei os bets. Irmão, não larga não, volte a jogar, meu irmão. Pegue os tacos, pegue as bolinhas, vamos voltar a jogar, irmão, tem jeito ainda.
Sabe, com aquilo que não tem mais jeito, a multidão que se conformou com a tradição familiar, porque foi assim na nossa família. A nossa família é uma herança, todo mundo na nossa família sofreu, todo mundo na nossa família morreu com essa doença, todos os nossos irmãos separaram, toda a família foi desgraçada, e por que eu seria diferente? Eu vim dizer nessa noite, você vai ser diferente, com você vai ser diferente, com você a história vai ser diferente, irmão, na tua vida vai ser diferente. É a voz da multidão conformada com o que não tem jeito, conformada com a cultura que está enraizada no seu coração, com a cultura que está enraizada, uma cultura familiar que está por gerações aprisionando essa família. Todo mundo morreu pobre, eu vou ser pobre também. Todo mundo morreu na miséria, eu vou ser miserável também. Se aconteceu com eles, comigo vai acontecer. Irmão, você tem que parar com essa cultura, irmão. A palavra de Deus diz que Cristo se manifestou para trazer as bênçãos dele na nossa vida. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele começa a nos abençoar na nossa vida, Ele começa a abençoar na tricotomia do ser, na nossa vida espiritual em primeiro lugar, porque nós não temos mais agora aquela dúvida, aonde eu vou, o que eu sou, o que eu vou fazer, o que vai acontecer com a minha vida, e se eu morrer agora, irmão, se morrer agora você vai para o lar celestial, embora ninguém quer ir, mas a verdade é, meu irmão, se você morrer agora aqui, meu irmão, Deus tem um lugar preparado para você, o teu passaporte já está carimbado, irmão, e está validado e está em dia. Você não precisa ter medo do amanhã. Tem muito crente que tem medo do amanhã. Meu irmão, o nosso amanhã é melhor do que o hoje. A nossa vida aqui é 70 anos, é enfado e cansaço, irmão, é uma vida só. Mas a nossa vida não é só nesse mundo. A palavra de Deus diz que se alguém espera em Cristo só nessa vida, é miserável homem. Não, Jesus não vai resolver o teu problema só nessa vida. Jesus não veio só para te curar, querido. Jesus não veio só para fazer você ter dinheiro para comprar carro. Jesus não veio só para te prosperar. Jesus não veio só para te dar uma família abençoada, um emprego abençoado, não. Jesus veio para te salvar, Jesus veio para te ligar de novo com Deus, Jesus veio para te levar para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao céu, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus. Ele é o caminho. Celebre, bata palmas. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Uau! Ele é o caminho, não um dos caminhos. Sabe, a multidão conformada, não se conforme, irmão. Não caia na cantiga do diabo. Não caia na conversa do diabo. Não caia na conversa da maioria. A voz da multidão conformada. Sabe, queridos, em segundo lugar, a voz de Jesus. Nós precisamos nos agarrar na voz de Jesus. Sabe, queridos, a voz de Jesus traz a esperança. Fala comigo, esperança. Irmão, só de falar essa palavra a gente já fica melhor. Fala comigo, esperança. Não é só de falar a gente já fica melhor, irmão. Num mundo de desesperançados, ter esperança é um grande privilégio, irmão. Sabe, queridos, receber essa instrução que nós estamos recebendo aqui hoje, e ter a certeza que vamos sair dessa porta para uma semana abençoada e que nós temos esperança, irmão, faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, a palavra de Jesus, a voz de Jesus, traz com ele a esperança, a certeza de que alguma coisa boa pode acontecer. Irmão, eu vou te falar uma coisa, não é só porque eu sou um pregador do Evangelho, mas eu prefiro ser um entusiasta da fé. Eu prefiro ser uma pessoa que acredita que sempre alguma coisa boa pode acontecer com você ali na frente. Uau! Meu Deus, irmão, eu digo para você com todas as letras, isso aqui eu não estou fazendo proselitismo aqui. Sabe, queridos, mas toda manhã quando eu saio, eu entro no meu carro, a primeira oração que eu faço: Deus, que a tua mão seja favorável sobre a minha vida. Eu começo a profetizar, eu falo: Deus, quem sabe não é hoje o dia do meu milagre.
Sabe, até gravei, hoje é o dia do milagre. Quem sabe não é hoje o dia do milagre na minha vida? Quem sabe não é hoje o dia que Deus vai usar esse celular? Eu fico às vezes olhando no escritório, às vezes em algum lugar eu fico olhando aquele escritório, eu fico com desejo que aquele escritório traga, que aquele celular traga uma notícia boa para mim. E sabe o que acontece? Às vezes, como diz a gurizada, é doneida, mas não é doneida. Às vezes é porque a minha fé tem atraído coisas boas. Eu tenho recebido cada notícia boa, meu irmão. Ah, meu irmão, você prefere ter amargura, você prefere a dúvida, você prefere transitar por esse campo da incredulidade, você prefere transitar por esse campo da dificuldade, quando na verdade, irmão, você deveria entrar no seu carro de manhã, em primeiro lugar dizer bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo, bom dia bondade, bom dia misericórdia, vamos trabalhar, bondade e misericórdia, vamos caminhar, bom dia e misericórdia, bondade, vamos, me sigam durante esse dia, tragam coisas boas para mim. Isso é trazer, irmão, isso não é poder do pensamento positivo, isso é poder da palavra. Você precisa aprender a profetizar, liberar palavras de bênção sobre os teus filhos, libere palavras de bênção sobre o teu esposo, mulher, libere palavras de bênção sobre a tua esposa, libera palavra de bênção sobre os teus filhos, libera palavra de bênção sobre as tuas finanças. Se você pegar o seu contra-cheque, nem sei se existe mais contra-cheque hoje, eu sou dessa época ainda, se você pega o seu salário e você coloca a mão nele e fala, essa bicharia, essa porcaria, essa droga não vai dar para nada, eu quero falar para você, meu irmão, você já decretou que não vai dar para nada mesmo, mas se você pegar e consagrar aquilo que Deus está colocando na tua mão, você vai alimentar com 5 pães e 2 peixes mais de 15 mil pessoas famintas, e vai sobrar 12 cestos cheios, porque Deus trabalha com sobra. Sabe, a voz de Jesus, irmão, tem controle sobre toda situação. Sabe, e Jesus diz para Jairo, não temas, Jairo, creia somente. Então a pergunta que não quer calar nessa noite, quem você está ouvindo? A quem você tem dado ouvidos? Que tipo de voz tem comandado a sua vida? Eu preciso que você faça uma reflexão agora. O que você tem escutado? Quem você tem escutado? Que tipo de voz tem comandado a tua vida? Sabe, a Bíblia vai dizer, o mesmo texto segue, e a Bíblia diz que Jesus não permitiu. Jesus, ele recebe a notícia, ele olha para Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. E Jesus, versículo 37, vai dizer que não permitiu que ninguém o seguisse. Sabe, queridos, para nos dar um grande ensinamento. Qual, pastor? Que tem horas que a multidão só atrapalha. Olhe para mim, tem horas que a multidão só vai atrapalhar. Então, pare de contar dos seus problemas para todo mundo. Sua vida não é uma vida aberta que todo mundo precisa ficar sabendo o que está acontecendo na tua vida. Pare de contar, eu vou falar, meu irmão, para de ficar dando uma de coitado, para de ficar contando dos seus problemas para quem não tem poder para resolver nada, para quem não vai resolver nada, para quem não está nem aí para esse teu problema. Apenas as pessoas fingem se preocupar, mas elas não se preocupam de verdade. Quando elas dão um tapinha nas suas costas e dizem assim, eu vou te ajudar, eu vou fazer, meu irmão, pode esquecer. Queridos, para de contar os seus problemas para quem não pode fazer nada, para quem não vai fazer nada, para quem não quer fazer nada. Isso só vai gerar mais ansiedade na tua vida, e você já está cheio de ansiedade. Isso só vai gerar mais expectativa, e uma expectativa que vai dar frustração, porque toda expectativa, irmão, adiada, toda expectativa anulada, ela vai gerar uma frustração na tua vida. E a Bíblia vai dizer que no versículo 40, Jesus agora vai entrar na casa. E quando Jesus vai entrar na casa, a Bíblia vai dizer que riram de Jesus. Essa é a palavra que diz o texto, irmão. Diz assim, e disse-lhes, onde que está o texto aqui? E riam-se dele, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Jesus chega na casa onde a menina está morta. E a menina, e Jesus diz assim, a menina não está morta, ela só dorme. Olha a ideia de Jesus, irmão. A ideia de Jesus, ela só dorme. Aí a Bíblia vai dizer, e riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai
a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa, aquelas pessoas, olhe para mim, redobre sua atenção. Aquelas pessoas que debocham da tua fé, aquelas pessoas que zombam da tua fé, principalmente eu vou falar aqui, irmão, os parentes, os mais próximos, que zombam da tua fé, debocham da tua fé, essas pessoas não podem ter o direito de participar da tua bênção. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, não venha criticar a minha colheita se você não me ajudou a plantar. Uau, vou falar de novo. Não critique a colheita do seu irmão se você não levantou uma palha para ajudar ele a plantar. Jesus tira todos daquele ambiente e deixa somente quem? Os interessados. Pai, mãe. Só quem verdadeiramente estava interessado no milagre. E aqui tem um grande segredo para nós, irmãos. Nessa noite nós precisamos nos sentir desafiados a ter um tempo de oração e de intimidade com Deus e com os nossos, com aqueles que estão envolvidos no problema. Sabe, você pai de família, chame a sua família para orar. Você mãe, você ore pelos seus filhos, chame os filhos para orar pelo menos uma vez por semana. Reúna a família, eles são interessados na bênção. Para de ficar colocando no WhatsApp pedindo oração para todo mundo. Pede oração, ninguém vai orar, irmão. Meia dúzia vai orar, o outro vai criticar, o outro vai falar, você viu, coitado do irmão, que judiação. Sabe, queridos, o que você menos precisa é desse sentimento das pessoas em relação à tua vida. Deixa eu falar uma coisa, você precisa se sentir desafiado a ter um tempo de oração. Em vez de ir para a internet, irmão, vai orar. Em vez de ficar na internet, vai orar. Em vez de ficar incomodando todo mundo, vai orar. Sabe, queridos, reúna aqueles que são interessados, para que você possa enfrentar esse tempo de prova, para que você possa enfrentar esse tempo de angústia. Eu olho para a Bíblia, irmão, eu vejo que Jesus era uma pessoa que orava muito, muito no sentido assim, não vemos quanto tempo ele orava, mas ele orava sempre que precisava. Quanto eu preciso orar? Quanto eu preciso orar. Há um mito sobre a oração, eles dizem, há um mito, não, você tem que orar 10 horas, você tem que orar, ninguém aqui aguenta orar 10 horas, irmão, ninguém aqui é monge. E vou falar mais, irmão, nós não aguentamos ficar 5 minutos de joelho dobrado orando, que nós já ficamos aqui de pé, já levantamos, já dá o comichão. Ó, o pastor Auro levantou agora, não é o caso, viu? Nós não aguentamos ficar 5 minutos, às vezes você está no culto de oração, pastor Auro, e aí o pessoal está orando, e aí o pessoal, vamos orar, irmãos, e aí os irmãos dobram o joelho, fica só aquelas cabecinhas assim, ó. De repente não dá 2 minutos, já tem um crente submarino. Já viu o crente submarino, irmão? Ele está orando aqui, de repente ele só faz assim, ó. E ele fica só olhando. Quando não senta, ele fica lá olhando a mosca. Meu Deus, o cara não tem 2 minutos de palavra com Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Que tipo de fé é essa tua fé que você não aguenta orar nem 5 minutos de joelho? Você está perdendo para católico, que reza o terço 500 vezes, uma Ave Maria, não sei quantas vezes, um Pai Nosso, não sei do que. Você não consegue orar 2 minutos, crente. Eu vou falar, irmão, estou nem aí, perca a cabeça, mas não perca a coroa. Crente de meia pataca. Essa foi boa agora, essa é antiga. Você precisa orar, irmão. Perseverar em oração. Quanto tempo você não ora em casa, pai de família? Eu vou falar para você, pai de família, as coisas estão acontecendo debaixo do teu nariz, porque você não ora, você é o sacerdote, para de confiar na vida da tua esposa, aquilo que tem que ser teu. A mulher sábia edifica a casa, as mulheres elas oram mais, a minha mulher ora mais do que eu, muito mais do que eu, lê a Bíblia muito mais do que eu, mas os meus filhos precisam, vez por outra, ver a minha atitude de chegar e falar, gente, vamos orar agora, vamos orar, para tudo, vamos orar. Sabe, você que é pai de família, você precisa fazer isso, você precisa ter essa autoridade dentro da sua casa. Pegar sua esposa, pegar os filhos, fecha, desliga celular, guarda. Vamos orar, nem que seja 2 minutos, 3 minutos, eu não estou falando para você fazer 1 hora que ninguém aguenta, irmão. Eu me lembro do meu falecido vô, eu tinha pavor de ir na casa do meu vô, Geraldo.
Porque eu ia na casa dele e todo dia de manhã ele fazia a gente ajoelhar na cama, ou de noite, ele lia a Bíblia, ele pegava o inário da quadrangular, aí ele cantava: Formosa, formosa, formosa é a palavra do meu Deus do céu. E eu ficava ali: formosa, formosa, meu Deus do céu. E nós ficávamos, eu e meus primos, meus irmãos, nós ficávamos rindo. Ele falava: o que vocês estão rindo? Nós vamos orar. E ficava 10, 15 minutos, orava. Eu não sei como ele arrumava tanto papo para orar assim, irmão. Mas hoje eu entendo. Sabe, queridos, a necessidade, irmão, não interessa quanto, interessa que você precisa orar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa orar urgentemente, irmão. Mas sabe o que eu descobri? Fala o que, pastor? Que nós somos o povo do paradoxal. Nós amamos viver no paradoxal. O crente que gosta de viver no paradoxal. Aí eu amo a oração. Mentira, não ama. Você prefere ficar no Facebook, no Instagram, no TikTok, na televisão. Aí eu amo a oração. Não ama não. Isso não tem problema, eu não estou aqui te criticando. Mas você precisa orar. O problema é que você acredita na oração. E eu não tenho dúvida que você acredita na oração. Diga amém. Mas por que você não ora mais? Por que você não busca mais? Por que você não entrega mais? Por que você não tem uma vida? Posso falar, irmão? Eu vou falar. Por que você tem uma vida cristã esculhambada? Você não lê a Bíblia, irmão. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Deixe Bíblias espalhadas na sua casa. Hoje nós chegamos a um tempo que os pastores, eu fico envergonhado quando tem pastor que não leva a Bíblia para o altar, irmão. Eu não consigo ir para o altar. Não, isso não é legalismo. Meu Deus, o cara não consegue levar uma Bíblia para o altar, irmão. O cara não carrega uma Bíblia, pelo amor de Deus. Teve um cara uma vez que veio fazer campanha, que o pastor Rogério trouxe, em cima da hora ele falou: ô pastor, me arruma uma Bíblia aí. Eu falei: mas você não trouxe Bíblia? Não, me arruma uma aí. Eu falei: então me faz entender que você não leu uma Bíblia o dia inteiro para vir pregar na nossa igreja? Pelo amor de Deus. Você tem que ser mais firme na sua vida cristã, na sua fé cristã, irmão. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus entrou para dentro do quarto, ele, o pai e a mãe, quem era interessado. Sabe, queridos, eu preciso dizer para você que a sua fé, ela é sentida, diga amém. Mas a sua descrença também pode ser sentida, e isso é uma tragédia para quem está esperando um milagre. Isso aqui é muito forte. Sabe, a nossa fé, ela é sentida por pessoas. Mas a nossa descrença, ela pode ser sentida também. E quando isso acontece, irmão, isso é terrível para aquela pessoa que está precisando de um milagre. É igual a pessoa que vai orar no hospital. A pessoa fala assim: vai orar no hospital, a pessoa está morrendo lá. A pessoa chega no hospital, abre a porta do quarto. Quando olha a pessoa deitada na cama, vai olhar, a pessoa olha, a primeira coisa que ela fala para a pessoa: ô meu irmão, Deus te abençoe, vim fazer uma oração, trazer umas coisinhas para você. Não, o que a pessoa fala? Meu Deus, irmão do céu, me falaram que você estava mal, mas eu não sabia que você já estava tão ruim assim, está morrendo mesmo, acabou de matar a criatura. A sua descrença, ela pode ser sentida, irmão. E nós somos o povo da fé. Fala comigo, fé. Fala forte, igreja, fala fé. Jairo preferiu confiar o quê? Na palavra de Jesus. Prefira confiar, prefira dar crédito na palavra de Jesus. Prefira confiar em Jesus e não naquilo que já estava determinado pelos homens. Sabe, querido, mesmo que a circunstância nos mostre outra coisa, eu já vou encerrar. Se o Ministério da Música quiser vir, se Jesus falou, meu irmão, não importa, vai acontecer. Diga glória a Deus. Então o segredo é manter os seus ouvidos, o segredo é manter o seu coração firmado na palavra do homem, sim ou não? Não. O segredo é manter o seu coração na palavra de uma pessoa? Não. No decreto de uma pessoa? Não. Na conversa fiada de uma pessoa? Não. No conselho de uma pessoa? Não. Ah, meu irmão, o segredo é manter os seus ouvidos e o seu coração firmados na palavra de Jesus. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. 2 Reis capítulo 20, olhe para mim, deixa os músculos lá. Gente, vocês não podem ver um movimento que já olha lá, presta atenção, fica comigo aqui. Pastor está brabo hoje? Não.
Irmãos, Ezequias, põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Entrou o profeta Isaías dizendo, e a Bíblia vai dizer que aquele rei, ele vira para a parede e ele começa a chorar muitíssimo, ele não aceita aquele decreto de morte. Ele vira para a parede, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e ele disse Deus, e ele orou e colocou diante de Deus. E mesmo antes do profeta Isaías sair do portão da cidade, do portão do palácio, Deus fala para Isaías, vá lá e volta, fala para o meu servo que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida a ele. Sabe que talvez alguém podia dizer assim, mas 15 anos é pouco, pastor. Irmão, posso falar uma coisa que você não entende uma coisa, irmão? Para Deus, um dia é 1000 anos e 1000 dias é um ano. Não interessa o tempo que a bênção tua vai chegar. Sabe o que interessa? Fala o que, pastor? É que ela vai chegar. Agora olhe para mim, e quando ela chegar, vai dar tempo de desfrutar, irmão. O teu tempo de desfrutar do milagre vai ser, irmão, eu quero profetizar, é uma palavra de bênção liberada para a tua vida. Vai ser um tempo de tanta intensidade que você vai viver esse propósito, essa bênção, essa vitória, que você vai esquecer o tempo da aflição. Aí sim, né? Manassés, Deus me fez esquecer o tempo de aflição. Aí você vai esquecer sim. Nesse sentido, porque não é que você não vai esquecer, você não vai lembrar daquilo que você sofreu, porque você vai estar vivendo com tanta intensidade. Irmão, você vai fazer tanta coisa, eu quero profetizar, irmão, vai ter tanta coisa para você fazer, vai ter tanta bênção para você colher, que você não vai ter tempo de ficar chorando, lamuriando aquilo que ficou no passado, irmão. Deus acrescentou. As pessoas falam assim, quando Deus me, quando a bênção chegar eu me apronto, e Deus está dizendo para você, não, irmão, está pensando errado. Se apronta para daí a bênção chegar. Não, quando a bênção chegar eu vou me aprontar, quando a bênção chegar eu vou me arrumar. Não, irmão, se arruma antes da bênção chegar. Eu escrevo nos meus livros a frase, eu digo o seguinte, esteja preparado para o lugar onde você quer chegar, e não só para o lugar onde você está hoje. O problema das pessoas é que elas se preparam só para o hoje. Sabe, é igual um dos pastores aqui, se eu chegar aqui e falar assim, olha, em cima da hora, chegasse hoje e falasse assim, alguém pode pregar para mim hoje à noite? Eu já chegou, teve pastores aqui na igreja, ele não está mais nessa igreja, eu cheguei para ele umas 3 vezes, Jennifer, falava assim para ele, você pode pregar hoje? Eu chegava assim, comecinho da tarde, o culto era à noite, ô pastor, você pode ministrar uma palavra hoje à noite? Poxa, mas assim, em cima da hora, não deu tempo de eu me preparar? Irmão, se eu chegar para qualquer pessoa, para qualquer pastor e falar assim, você pode pregar agora, ele tem que falar, estou pronto. Por quê, irmão? Porque você tem que se preparar durante o dia, irmão. Você tem que estar preparado para a luta, você tem que estar preparado para a batalha. Sabe, queridos, Jacó quando recebe, eu vou encerrar aqui, Jacó quando recebe a notícia da morte do filho, a Bíblia vai dizer que esse homem passou a viver debaixo de uma notícia de morte. A Bíblia vai dizer que ele passou a viver debaixo de uma mentira, e a Bíblia vai dizer que a sua vida começou a ser controlada, Rodrigo, por uma mentira, pastor Barcelos. Sabe o que é ter uma vida, queridos? Você sabe o que é ter uma vida inteira controlada pela mentira? Sabe o que é, Ricardo, viver debaixo de uma mentira por longos anos? Jacó, o pai, experimentado na matança de animais, ele não conseguiu entender, perceber a astúcia dos irmãos, e quando ele recebe a notícia da morte do seu filho José, que era mentira, ele passa a viver debaixo, entra nele um espírito maligno, que trabalha no coração humano para adiar a expectativa da bênção, da chegada da bênção, e ele começou a viver debaixo daquele espírito mentiroso, daquele espírito de mentira, e porque ele vivia debaixo de uma mentira, ele começou a maltratar, ele valorizou a morte de um filho quando ele tinha mais 11, ele ficou valorizando aquilo que ele perdeu quando ele tinha muita coisa na sua vida, quando ele tinha tanta gente para abençoar. Esse é o nosso problema, nós perdemos de viver uma vida abençoada, nós deixamos de viver uma vida abençoada no presente e no futuro, porque a gente fica agarrado e preso nos fracassos e na morte do passado. Querido, está na hora de você romper, está na hora de você virar chave, está na hora de você deixar o passado lá para trás, está na hora de você deixar as angústias lá para trás, as frustrações lá para trás, as dores lá para trás,
as traições lá para trás e decidir hoje pôr um ponto final nisso e viver uma nova vida, viver uma vida com expectativa, viver uma vida, irmão, chegou a hora de você começar a viver uma vida com expectativa, uma vida com esperança, uma vida com fé. Tenha fé em Deus, irmão. Crede em Deus. Crede em Jesus, igreja. Nós vamos orar nessa noite aqui, porque quem sabe muitas pessoas estão sendo controladas por uma mentira. Quem sabe muitas pessoas estão sendo controladas por uma palavra negativa, por uma palavra de derrota, uma palavra mentirosa, convivendo com a mentira, convivendo com o fracasso, convivendo com a decepção. Chegou a hora de você romper. Eu quero que todo mundo fique em pé na presença de Deus agora. Todos que estão na igreja, fiquem em pé na presença de Deus. Feche os seus olhos. E enquanto nós vamos cantar a canção, você vai ter o tempo para vir à frente do altar e deixar de ser controlado agora. Deixar de ser controlado pela mentira, pela derrota. Mas você vai decidir, você vai vir à frente do altar. Se você quiser vindo, pode ir vindo já, irmão. Não precisa nem esperar a música.